Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus. Gratidão, irmãos, é o que eu tenho para falar com Deus. Gratidão, gratidão, gratidão a Deus por tudo, por tudo. Meus amados irmãos, eu quero ler a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela está em Mateus, no capítulo 18, no versículo 26, para a glória do Senhor Jesus. Aleluias. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido-se de íntima compaixão, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Louvado seja o grande nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluias. Olha, irmãos, esta palavra, ela está hoje, aleluia, nos ensinando a respeito, louvado seja o nome do Senhor, de um homem, glória a Deus, aleluias, que ele chamou um dos seus servos, uma pessoa que devia para ele 10.000 talentos. Ele chamou para fazer contas. Ele chamou esse homem para pagar ele esse dinheiro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas então, irmãos, louvado seja Deus, este homem, ele disse que não tinha o dinheiro. Então, aquele senhor dele, ele mandou, louvado seja Deus, que a família daquele homem fosse vendida. Glória a Deus, com tudo que ele tinha para pagar a dívida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, este homem que devia a dívida de 10.000 talentos, ele ajoelhou, ele prostrou, ele reverenciava, glória a Deus, aleluia, pedindo para aquele homem no qual ele devia que pudesse ser generoso com ele, glória a Deus, aleluia, e perdoasse essa dívida que ele iria pagar. Então, irmãos, a Bíblia que ela refere que aquele homem, então, ele perdoou a dívida desse servo. Aí esse servo saiu da presença daquele homem. Quando ele andou, que ele chegou mais à frente, ele encontrou outra pessoa que devia a ele também. Louvado seja Deus. Então, ele foi cobrar deste homem. Louvado seja o nome do Senhor. E o homem pediu ele misericórdia e falou que ia pagar ele. Mas ele não perdoou. Ele não perdoou. Glória a Deus, aleluia. Ele não perdoou. Glória a Deus, aleluia. Aquele homem, companheiro dele, prostrava no chão, ajoelhava aos pés, rogando, glória a Deus, aleluia, por misericórdia, que ele ia pagar a conta. Mas ele não quis, antes ele mandou encerrar o companheiro dele na prisão. Glória a Jesus. Então, irmãos, esta palavra, ela está nos ensinando, glória a Deus, aleluias, é a respeito, louvado seja Deus, é de nós usar de misericórdia, louvado seja o nome do Senhor, com o nosso próximo, louvado seja Deus, do jeito que a Bíblia nos ensina, nós usar de misericórdia. Louvado seja Deus. Aquele homem foi perdoado. Glória a Deus, aleluia. Como assim, se fosse pelo seu patrão, ele foi perdoado. Aleluia. Pediu misericórdia, ajoelhou e o homem deixou ele ir embora e perdoou. Só que ele chegou na frente, ele encontrou
o seu companheiro que devia ele não perdoou. Antes ele mandou encerrar este na prisão. Glória a Deus, aleluias. Mas ali as pessoas que viram, irmãos, isso acontecer, foi lá no primeiro homem que perdoou este e contou tudo o que tinha acontecido. Então esse servo, o primeiro servo aqui que perdoou, mandou que levasse então esse primeiro homem que devia e mandou encerrar na prisão. Louvado seja Deus. Irmãos, a Bíblia diz que com a mesma medida que nós medir, nós seremos medidos. Louvado seja Deus. Irmãos, o valor do perdão é imenso diante de Deus. Aleluia. E como nós devemos perdoar. Louvado seja Deus. Está escrito na Bíblia, meus amados irmãos, que se nós não perdoar o nosso próximo, nós não vamos receber o perdão de Deus. Aleluia. Porque nós não somos maior do que Deus, que nos perdoou. Quem somos nós para não perdoar o nosso próximo? Glória a Deus, aleluia. Então, aquele homem no qual foi perdoado, louvado seja Deus, ele foi pagar um preço muito alto. Louvado seja Deus. Se ele foi perdoado pelo seu patrão, o que custava ele perdoar o seu próximo? Glória a Deus, aleluia. Quantas vezes, irmãos, aleluia, muitas pessoas, nós, aleluia, não meditamos como devia na palavra do Senhor, porque a Bíblia ela nos ensina tudo para nós poder agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluia. E aquele primeiro homem ainda falou com ele, aleluia. Que ele teve compaixão dele, glória a Deus, aleluia. Que ele tinha que ter feito o mesmo para com o seu companheiro, como também aquele patrão teve misericórdia dele. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Então, irmãos, aqui no versículo 35 está escrito: assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Nesta parábola, irmãos, está dizendo aqui nesse versículo 35, que o nosso Pai Celestial, louvado seja o nome do Senhor, Ele fará também com nós, se nós não perdoar cada um a seu irmão. Louvado seja Deus. Talvez alguém te ofende, você perdoa. Aquele que foi perdoado, ele ofende alguém, alguém perdoa ele. Se outra ele assim, sabe, uma troca. Vai perdoando um, perdoando o outro e sempre perdoando, para que nós possamos agradar a Deus. O valor do perdão é muito tremendo, irmãos. Glória a Deus, aleluia. Porque o valor do perdão, ele cura cicatrizes, ele cura marcas profundas nos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes uma pessoa, glória a Deus, aleluia, ele foi ofendido, glória a Deus, aleluia. E sem ele querer, ali foi feita uma ferida no seu coração, que nada, irmãos, pode tirar, glória a Deus, aleluia, esse sofrimento que a pessoa carrega na sua mente porque foi ofendido. Mas a pessoa que ofendeu, se chegar diante dele, se quiser prostrar com palavras, não é ajoelhar nos pés do outro, não. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Porque na Bíblia fala, glória a Deus, aleluia, de um homem, louvado seja Deus, que ajoelhou nos pés de outro homem, sabe? E aquele no qual estava em pé falou com ele: levanta, porque eu também sou homem. Louvado seja Deus. Não é que nós não pode, mas é que não deve. Sabe como? Porque nós temos que adorar, prostrar diante daquele que vive e reina para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Mas se nós chegar diante desta pessoa, alguém chegar diante da pessoa que ele ofendeu, com o coração quebrantado, com humildade, arrependido, e falar: fulano, me perdoa, eu sei que eu errei, eu não devia ter feito isso, mas eu fiz.
até mesmo sem eu pensar, sem eu perceber, já tinha feito isso, tal, e eu ofendi você, eu sei que você está triste. Aí, irmãos, aleluia, só por esta pessoa humilhar e pedir o outro perdão, aleluia, glória a Deus, irmãos, é feridas profundas e vão deixar marcas para sempre, que é sarada neste momento. Talvez pessoas que tinha esse, né, que ofendeu como mal, como brigador, como ruim, aí a pessoa que pediu perdão, aquele que perdoou, aí ele vai pensar assim, nossa, eu não sabia que essa pessoa tinha essa qualidade. Louvado seja Deus, dele vir e me pedir perdão. E aí, irmãos, com esse perdão que alguém pediu, aquele que talvez não perdoava ninguém, aí agora ele sentia no coração de perdoar o próximo. Sabe, irmãos, a Bíblia fala que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunha que fica olhando a nossa vida. Porque as pessoas, irmãos, a maioria, o povo, aleluia, eles ficam de olho no testemunho do cristão. Glória a Deus, aleluias. Uns admira e outros é para atirar pedra. Glória a Deus, aleluia. Fazendo julgamento. Nós sabemos que o único juiz que nós temos é Deus, advogado dos advogados, que não falha, que não perde guerra, que não perde uma causa. Quando Deus levanta do trono para resolver uma causa, ninguém impede. Louvado seja Deus, aleluia. É muito interessante, irmãos, e muito importante nós perdoar. Glória a Deus, aleluia. Mas esta pessoa que humilha e pede perdão, o galardão dele também será grande. Porque não é qualquer pessoa que humilha, não, irmãos. Não é qualquer pessoa que pede perdão, não. Porque a maioria do povo, da humanidade, tem o coração soberbo. E ele acha que se ele pedir o próximo perdão, ele está humilhando. Não. A Bíblia diz assim, humilhai debaixo das potentes mãos de Deus, que no tempo certo o Senhor te exaltará. Quando você humilha, aleluias, glória a Deus. Eu creio assim, que nós estamos humilhando debaixo das potentes mãos de Deus, porque Ele está vendo nós com o coração quebrantado, humilhando diante talvez de situação que nós aqui estamos certos, nós não devemos nada, mas nós estamos humilhando por causa da palavra do Senhor, por causa da Bíblia, glória a Deus, aleluia, que é a palavra que liberta, a palavra que salva e leva para o céu. Né, irmãos? Nós, os crentes, os cristãos, aqueles que ainda vai aceitar Jesus, aqueles que já aceitaram, glória a Deus, aleluia. Nós temos que andar dentro da palavra do Senhor. Louvado seja Deus, porque esta palavra aqui é um manual que nos ajuda a nos agradar a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, toda vez que você abrir a Bíblia, ela fala com você. A Bíblia, glória a Deus, ela é viva, irmãos. A Bíblia é viva. Ela é viva e vida. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Muitos não dão valor na palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Mas esta oportunidade que muitos têm de meditar na palavra e que eles não dão valor, eles vão procurar essa palavra um dia, mas não vão encontrar. Não vão encontrar. Muitas vezes vai ser muito tarde e vai se arrepender e vai lembrar no tempo que teve, que Deus deu para eles e eles não deram valor
no tempo que Deus deu para eles meditar nesta palavra. Irmãos, que Deus abençoe. Medita na palavra do Senhor. Glória a Deus, aleluias. Não por mim, viu, irmãos? Mas por causa de você mesmo, por causa da sua alma. Glória a Jesus. Muitos estão com a alma ansiosa para ouvir a voz de Deus. Medita na palavra do Senhor, que Deus vai falar com você. Tremendamente, Deus vai falar no seu coração. Louvado seja Deus, aleluia. Irmãos, Deus abençoa poderosamente. Deus seja contigo. Aleluia, e te livra, te guarda, te protege. Glória a Deus, aleluia. Que Deus toma tudo que te pertence, família, parentes, tudo nas mãos do Senhor. Glória a Deus, aleluia. A gente vê, irmãos, que muitas pessoas tentam colocar as pessoas contra a palavra de Deus para não crer. Quando nós falamos assim que Deus vai abençoar, porque tem muitos que acham que Deus abençoa só os crentes, mas não. Deus ama todo mundo e quer salvar todo mundo. Deus só não ama o pecado. Que Deus abençoa grandemente a paz maravilhosa do Senhor Jesus.